Vamos abrir a nossa Bíblia, meu amado irmão, irmã, pessoal jovem, animado que está aí, por favor, abra essa Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, verso 10, por favor. Colossenses capítulo 1, verso de número 10. Nós teremos também a projeção do verso no telão para você acompanhar, caso você não trouxe a sua Bíblia, não é? Para nós estarmos lendo juntos aqui. Colossenses capítulo 1, verso 10, diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu vou ler mais uma vez esse texto aqui. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós queremos pedir que o Senhor ministre ao nosso coração, que toda a humanidade se cale e que a tua voz seja ouvida nesta hora. Nós estamos aqui, Deus, prestando este culto para a glória do teu nome, e nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, na simplicidade da forma como estamos reunidos aqui, mas com o sobrenatural, Deus, do manifestar do Santo Espírito. Nós pedimos, Deus, a tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar? Que bom, que bom. Espero que os irmãos estejam tendo uma boa semana, né? Estão felizes, irmãos? Estão animados aí? Amém? Que Deus possa nos conduzir, né, nessa noite especial. Há um bom tempo, eu sou um admirador, assim, irmãos, e não quero me tornar aqui repetitivo, mas eu sou, assim, um admirador, assim, muito grande da vida de Paulo, né? Paulo, ele é um dos personagens bíblicos que mais toca o meu coração. Não só por quem ele foi e o que Jesus o transformou, mas aquilo também que ele permitiu que fosse realizado no seu coração. Afinal, irmãos, o livre-arbítrio ele é para todos nós. E Paulo, mesmo tendo sido surpreendido no caminho que levava aquele vilarejo de Damasco, quando ele caiu, ele escolheu também permitir que o seu coração, ele abriu o coração dele para que ele pudesse ouvir algo diferente de Deus, que ele pudesse viver e crescer com Deus. E ele escreve aqui algo que para mim, irmãos, hoje tem se perdido na nossa geração. Cada vez mais eu tenho percebido pessoas distantes do caminho do céu, distantes do caminho de Deus, completamente distantes e com valores completamente também distorcidos, não é? E aqui me expressa assim ao coração, me traz ao coração, queridos, três coisas assim muito especiais que eu separei aqui, e como é bom a gente entender que a palavra de Deus ela sempre nos desafia e nos conduz a um caminho sobremaneiramente maior do que tudo aquilo que nós pensamos ou sonhamos. Eu não sei, há uns dias atrás nós estávamos recebendo o ano de 2015. Eu não sei quantos planos você fez. Eu não sei o que você repensou do ano de 2014 para que em 2015 você não repetisse, que em 2015 você fizesse diferente. Eu não sei quais foram as alterações que você já tem vivido na tua vida, mas nós temos, irmãos, sim, um chamado a nos desenvolver, né? Nós temos sim, eu gosto muito e tenho assim uma certa, como poderia dizer, uma certa repulsa com algumas filosofias atuais, que algumas pessoas até caem nesse engodo dizendo, olha, eu tenho um eu para ser encontrado, eu preciso me encontrar. Queridos, eu particularmente respeito quem pense dessa forma, mas eu não acho, à luz da palavra de Deus, de que nós temos um eu para ser encontrado, mas um eu para ser desenvolvido. Como diz a Bíblia, o caminho do cristão, ele é como a luz da aurora, que vai nascendo, crescendo, até ser dia perfeito. O sol não amanhece lá no alto do céu, ele vem simplesmente, o sol vem nascendo, ele vem surgindo no horizonte e vai se elevando a sua luz, ele vai aumentando a sua intensidade de calor. Assim também eu creio que seja a nossa vida, desenvolver. E algumas pessoas, elas têm medo de entrar nisso, têm medo de entrar nessa nova atmosfera de vida, né? Algumas têm medo, algumas têm insegurança, umas têm
receio de acumular na vida um maior compromisso, né? Puxa, se eu entrar nessa onda agora, nessa nova visão, não gosto muito dessa nova visão, ou melhor, se eu entrar nesse mover agora de grupos pequenos na igreja, de células, eu vou ter que ter um compromisso com alguém, eu vou ter que, sei lá o que vai acontecer, vai ser um dia a mais na minha rotina, né, diária. Enfim, algumas pessoas têm dificuldades de olhar para algumas situações desafiadoras e entender que aquilo pode levá-las a uma experiência que elas jamais imaginaram que poderiam viver. Mas eu vou para algo talvez até mais especial na vida, sua vida particular. Já parou para pensar quão grande é o seu potencial com Deus e o quanto Ele quer desenvolver em você, em mim? O quanto Ele quer extrair de mim e de você? Mas aqui, queridos, eu vejo nesse texto algo que está um pouco perdido. O cristão, ele precisa, ao se desenvolver, ele precisa se atentar a 3 aspectos do cristão em ação que não podem ser perdidos, queridos. E o texto diz aqui: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Queridos, eu não sei você, mas um dos valores, de alguns valores que eu percebo hoje esquecidos no nosso coração como cristãos, é o sentido da gratidão. Quantas pessoas têm se levantado hoje nos bancos das igrejas, e eu quero ir para uma coisa muito maior do que isso, na sua vida particular, na família, se perdeu o senso de gratidão com a vida. Por qualquer coisa hoje eu desisto, eu perco aquilo que eu tenho recebido diariamente, tanto com Deus. Irmãos, eu fico imaginando que tem pessoas hoje que se levantam, que se assentam nos bancos das igrejas, que cantam, que adoram, que leem a Bíblia, que sabem uma boa quantia de versos de cor, mas não são gratas ou não desenvolvem um sentido de agradecimento a Deus diariamente pelo aquilo que Deus já fez na sua vida. Passamos pouco tempo para pensar e refletir na cruz. Alguns cristãos se lembram da cruz no primeiro domingo do mês, porque a ceia, porque fala de cruz, porque fala de sacrifício, mas não tira tempo para refletir nessa virtude que há no coração das pessoas que hoje se esqueceu. Gratidão, ter uma vida de gratidão com Deus, saber distinguir também que nós não estamos aqui sendo chamados, irmãos, a sermos bajuladores de Deus, não. Deus sabe o que vai no meu e no teu coração, mas somos chamados, queridos, a sermos gratos a Deus, gratos por aquilo que Deus fez, gratos por aquilo que Deus está fazendo e gratos também por aquilo que Ele fará. Assim como Jó, um dia, quando a sua esposa o questionou sobre as aflições que ele estava enfrentando, ela falou, e questionando, e disse a ele: olha, por que você não amaldiçoa esse Deus e peça a morte, se mate, abandone a vida, né? Ele faz uma pergunta muito profunda de quem vive com Deus e tem um sentido de domínio de Deus na sua própria vida. Ele disse: se eu posso aceitar o bem que Deus me dá, por que eu não posso aceitar o mal? Porque eu não posso aceitar essas situações difíceis? Queridos, hoje, algo que vai solidificar a nossa gratidão é nós distinguirmos muito na nossa cabeça que Deus nos chama hoje para uma experiência de posição e não de condição. Algumas pessoas buscam a Deus por condição, para melhorar a sua condição de vida, para melhorar a sua condição de espírito, para a sua condição de vida ser melhor. Mas a Bíblia não nos leva a uma experiência de condição, ela nos leva a uma experiência de posição. Eu me posiciono com Deus independente das condições que estão ao meu redor. Eu me posiciono fiel a Deus independente das minhas condições. Como um esposo para sua esposa, ele vai ser fiel à sua esposa independente das condições. Uma mãe, ela vai ser fiel ao seu filho independente das condições, porque ela se posiciona. Vou ser um cristão, como Paulo nos convida. Esse mesmo Paulo que escreveu essa carta, escreve também: olha, eu vou me alegrar no Senhor, nas extremidades da vida eu sei que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aqui ele está falando e enfatizando que ele se posicionou ao lado de Deus.
Muitas dessas cartas de conselho, onde ele estava alimentando o coração de cristãos que estavam sendo perseguidos ao redor do mundo, ele escrevia de dentro da prisão, sofrendo, separado, sendo maltratado. Hoje, queridos, eu vejo que esse é um sentido da vida que está sendo esquecido nos nossos dias: gratidão. As pessoas não são mais gratas nos seus relacionamentos. Se perdeu a gratidão pela própria vida, a gratidão à existência de um Deus que nos supre. A gratidão, ela é um sentido esquecido nos nossos dias, e hoje nós precisamos entender que há um chamado para mim e para você desenvolvermos cada vez mais a nossa gratidão. Sabe, queridos, eu vejo, meu avô sempre me dizia isso: uma pessoa grata, ela tem os seus olhos mais abertos para a vida. Quando uma pessoa tem no seu coração gratidão, ela é uma pessoa grata. Essa é uma das maiores heranças que um pai, que uma mãe pode deixar para um filho, para uma filha. Ser grato a pessoas que lhe ajudaram, que lhe auxiliaram em algum período da sua vida, pessoas que lhe estenderam a mão num momento de muita dificuldade. Você ser grata a essa pessoa. Não que essas pessoas que façam o bem façam no intuito de querer receber algum tipo de recompensa, mas nós que recebemos somos chamados a entender que a gratidão, ela faz parte de um princípio cristão. Eu preciso ser grato à vida, grato ao Senhor, também porque Ele coloca pessoas no meu caminho. E isso, irmãos, automaticamente Ele estende, Ele expande a nossa visão. Ele vai me fazer enxergar outras pessoas que talvez precisam viver ou serem ajudadas para experimentar a gratidão como eu também recebi. E os nossos olhos se abrem e eu começo a trocar as minhas experiências com outros, mas também principalmente com Deus. O verso ainda continua dizendo, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Esse é um caminho que tem sido esquecido, irmãos. O primeiro é esse sentido de gratidão, e o outro que é a prática do bem. Nós somos uma geração que pratica o bem ocasionalmente, não se esforça a praticar o bem. Há uma diferença muito grande. Se eu estou na minha jornada, caminhando, e alguém precisa da minha ajuda, mas ela está no meu caminho e eu a ajudo e continuo, isso não desafiou muito. O difícil é eu estar numa jornada, num caminho, nessa direção, e alguém que precisa da minha ajuda estar em outra direção. E eu preciso mudar a minha rota, mudar o sentido, parar para atender. Isso é a prática, exercitar ainda de forma mais profunda o fazer o bem. Como aquele samaritano que socorreu aquele a quem ele não conhecia. Ele muda todo o seu percurso. Ele coloca todos os seus recursos ali para cuidar daquele jovem. Ele muda a logística da sua jornada naquele momento para atender. Hoje, irmãos, nós vivemos uma geração que não se desenvolve mais a praticar o bem, a exercitar o bem. Hoje, queridos, o crente ele deve ter a natureza de Cristo e produzir o que este produziria. Se eu tenho Cristo dentro de mim, eu vou produzir nos meus atos, nas minhas palavras, nos meus olhos, nos meus pensamentos, aquilo que Cristo produziria. Uma vez nessa igreja aqui mesmo, irmãos, eu nem imaginava que um dia eu seria pastor aqui. Eu vim cantar aqui numa cerimônia de ordenação, onde estava um dos nossos líderes da igreja, o pastor David Graves. Ele estava aqui pregando, e ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele fala: se o meu eu morreu e Cristo vive em mim, morto não tem desejo, morto não tem inveja, morto não sente nada, irmãos. Se nós hoje ainda temos alguns fragmentos que nos distanciam uns dos outros, e principalmente com Deus, nós devemos parar e repensar se nós realmente estamos crucificados com Cristo. Porque se eu ainda coloco o meu desejo, a minha vontade acima dos outros, ou acima daquilo que Deus está propondo ao meu caminho, eu preciso parar para refletir, porque há alguma coisa errada. Morto não tem esse tipo de desejo, morto não tem vício, morto não tem esse negócio.
Ou eu estou com Cristo ou não estou. Não existe meio termo, irmãos. Hoje, a gente precisa, eu sei que isso, irmãos, eu peço com muito carinho e com muito amor por conhecer a sua vida. Não estou aqui, queridos, para te deixar entristecido, mas para te desafiar, como essa palavra desafiou a mim. Eu preciso entender que eu preciso andar com Deus, mas não é só andar com Deus. Eu preciso andar dignamente com Deus. Essa palavra ela evidencia tudo, como diz aquele texto de Salmos: eu esperei pacientemente pelo Senhor. Essa palavra pacientemente me dá a minha posição naquilo que eu quero. A mesma coisa aqui, eu posso andar com Deus. Uma vez eu tinha uma classe bíblica num presídio, Dona Maria, 400 detentos. Cheguei lá para estudar a Bíblia com eles, perguntei: quantos aqui acreditam em Deus? Todo mundo levantou a mão. Depois eu fiz a segunda pergunta: quem aqui já matou alguém? Todo mundo levantou alguém. Todo mundo levantou a mão. Eu pergunto de novo: quantos aqui acreditam em Deus? Quantos aqui já mataram alguém? Todo mundo lá levantou a mão. Aí eu falei: olha, a primeira pergunta aqui, primeira lição que nós temos é que crer em Deus, todo mundo crê. Andar com Deus, você pode andar, querer ou achar que anda, mas andar dignamente com Deus é eu permitir uma obra da graça na minha vida que me conduza a uma experiência mais profunda com o Senhor. Andar dignamente com o Senhor, agradando-lhe o quê? Em tudo. Agradando-lhe em tudo. Praticar o bem na minha vida é exercitar de uma forma plena toda a vontade de Deus no meu coração. Eu lembro, irmãos, quando eu ia visitar a Renata, e eu queria, no nosso início do nosso namoro, e até hoje é assim, viu, irmãos, não duvide, eu quero agradar o coração da minha esposa. Eu quero agradar a vida dela, eu quero agradar a ela, a família, os seus, ver a sua satisfação. Não é bom? A mãe, quando você faz lá aquela comida boa, está recebendo alguém na tua casa, e você vê as pessoas comendo com gosto, limpando a travessa, né? Você olha assim a satisfação das pessoas, você tem prazer em agradar ao paladar, agradar a essas pessoas que foram recebidas com amor. Aqui Paulo nos exorta a nós termos uma direção de relacionamento com Deus dessa mesma forma, buscando viver como alguém que cozinha para agradar e levar prazer àquela pessoa ao comer. E você vê a pessoa às vezes, como diz na minha terra, até se lambuzando de tanto que come, e saciada, feliz pelo sabor. Eu viver com Deus a ponto de, sabe, irmãos, caçar tudo no meu coração, nas minhas forças, para ver e imaginar o sorriso de Deus sendo agradado pela minha vida. Entende o que eu estou dizendo? É eu ser motivo para agradar o coração de Deus, os olhos de Deus, agradar a Deus em algumas partes da minha vida, diz o texto. Não, o texto diz agradando a Deus em tudo. Cada detalhe da minha vida eu vou agradar a Deus. Alguns aí tentam descredibilizar essa palavra como se a nossa vida se tornasse enlatada, e não é isso. Quando a gente olha para os evangelhos e vê Jesus vivendo, Jesus, eu imagino, queridos, devia ser maravilhoso conviver com Jesus. As palavras de Cristo, as lutas que ele enfrentava, as soluções que ele tinha, o bom humor de Jesus, a autoridade de Jesus. E este Jesus, diz a palavra, ele quer viver dentro de mim e dentro de você. E os frutos que foram produzidos através da vida dele, ele quer produzir em mim e em você. E produzir na vida de outras pessoas através de mim e através de você. Além desse sentido de gratidão, irmãos, e a prática do bem, tem um aqui que me chama ainda mais a atenção. Diz o texto: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo. Me exorta a pensar, queridos, que nós precisamos, além de ter o sentido aguçado de gratidão e a prática do bem, nós precisamos, irmãos, ter a consciência de manutenção do nosso relacionamento com Deus. A manutenção da nossa comunhão com Deus. Nós esquecemos isso aqui. É mais ou menos, irmão, como um carro. Você pode até comprar um carro zero. Vixe, agora eu vou passar um bom tempo sem manutenção. Aí você anda. Mas o básico a gente tem que fazer. Não tem que fazer? Tem que fazer. Tem que trocar o óleo, tem que ver se o pneu está calibrado, né? Aí vem um detalhe: você foi lá e comprou o teu carro e de repente você ganha de brinde o tanque cheio. Poxa, tá bom. Ganhei o tanque cheio, nunca mais eu precisar abastecer. É assim que funciona?
Não, eu tenho que andar. E hoje está caro para abastecer, né, irmãos? Está caro para abastecer. Irmãos, hoje eu vejo que há cristãos que têm às vezes até um carro muito bonito na sua vida. Estão muito bem, como um carro bonito, mas estão vivendo com o tanque vazio. Estão vivendo sem apresentar o manual de manutenção ao Criador da obra, para que Ele verifique e revise a mecânica, as situações do veículo da vida. Irmãos, é algo muito, muito importante o que eu quero dizer para você hoje. Para nós aumentarmos, irmãos, o nosso conhecimento de Deus, é preciso nós mantermos a nossa comunhão com Ele. O crescimento espiritual, irmãos, ele está altamente ligado à proporção da nossa comunhão com Deus. Não adianta eu chegar na igreja e querer viver um mover na igreja, se eu como cristão não vivo esse mover dentro de mim. Se eu não vibro em orar na minha vida diária, eu não vou vibrar em orar aqui dentro. Pode estar aqui, o Senhor das orações, Ele não vai fazer explodir dentro de você uma chama da oração, porque essa não é uma prática que eu desenvolvo no meu dia a dia. Nós não vamos compreender ou nos relacionarmos com a Bíblia de uma forma poderosa se eu deixar para me encontrar com a palavra de Deus só quando eu venho na igreja. Esse texto, irmãos, ele é um dos... Se eu pudesse hoje, eu quero agora, pregando e falando com você, me veio no meu coração, eu quero colocar em letras grandes num quadro e colocar na minha sala, na minha casa, para que eu possa ver todos os dias esse chamado aqui, para que eu possa andar dignamente com o Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui, queridos, eu não me esqueci de salientar aqui um detalhe. Tem cristão, irmãos, frutificando em más obras. Porque tem, como Paulo uma vez exorta, olha, combati o bom combate. Ele esclareceu que é bom, tem mau combate também. E aqui Paulo diz, olha, frutificando em toda boa obra. Frutificar aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom. Hoje alguns cristãos estão frutificando, mas más obras, maus pensamentos, más ideologias, maus relacionamentos. Não estão atentando-se, por quê? Porque irmãos, aqui é uma bola de neve. Se eu tenho no meu coração, eu não sou grato a nada que os outros e Deus faz por mim, e eu não sou levado a praticar o bem, eu nunca vou entender que desenvolver a minha comunhão, ou melhor, manter a minha comunhão é um ato diário e não um ato esporádico. Eu nunca vou sobreviver como cristão nesse mundo vindo só na igreja, irmãos. Esqueça isso. A igreja é um lugar de celebração, de comunhão entre nós como cristãos, como nós aqui colocamos. Por exemplo, hoje eu saberia, porque cheguei de viagem, eu vou dar uma ligada para você, vou encontrar, posso me encontrar, nos encontramos hoje no apartamento, e liga, mas como você saberia que a irmã Maria está com o neto, com tamanha luta para buscar ao Senhor? Você encontrou e viu isso na igreja, e ela vai orar por você, e nós nos encontramos aqui na igreja. Mas a minha manutenção como cristãos, ela não fica somente nessa experiência, no ouvir a palavra como você está ouvindo agora, mas no meu dia a dia, eu preciso buscar os postos de Deus, a sua palavra, ouvir uma mensagem, ouvir um louvor, desenvolver os teus olhos, acorda no teu dia, sabe, olha para a natureza, que é uma segunda Bíblia de Deus, irmãos. Olha quanta coisa linda. Depois que eu me mudei, hoje eu abro a minha janela de manhã, eu não sou interrompido com ônibus arrebentando na frente, eu posso ouvir, irmãos, a natureza, os pássaros. Eu tento desenvolver isso no meu coração, irmãos, para olhar as coisas ao meu redor, para que eu possa compreender e ver, Senhor, muito obrigado pela minha casa, obrigado, Senhor, pela minha saúde, obrigado, Deus, pelo pão. Irmãos, hoje, isso aqui é tão profundo, ao mesmo tempo tão simples, e tão trivial, irmãos, porque hoje há cristãos que não praticam nada o sentido da gratidão, de que nem oram para comer. Vão comer, não são gratos ao Senhor. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Desenvolva, irmãos, na sua vida, desenvolva, meu querido, minha querida, na sua vida a gratidão. Desenvolva a prática do bem.
olha ao seu redor e deixa o Espírito Santo falar intimamente a tua vida de como você pode fazer o bem a alguém e surpreender. Eu imagino que muitas vezes você de repente ao fazer o bem a alguém, você sentiu vontade de fazer alguma coisa boa para alguém. Você chega lá, irmãos, o céu, o que vai ter de surpresa? Porque de repente alguém vai chegar para você, ou se já não chegou, falou: olha, aquele dia que você foi deixar aquele pão na minha casa, você não sabia, eu estava orando, porque a gente não quer deixar aparências, mas eu estava muito chateado e triste por uma luta que eu estava vivendo na minha vida. E eu pedi que Deus me tocasse, falasse comigo. De repente você abre, bate na minha campainha, bate na minha porta, também coloca um pão tão bonito, com um carinho, aquilo tocou meu coração. Coisa simples da vida, você abre a sua Bíblia e vê lá um texto que vem de forma muito forte ao teu coração. Esses tipos de coisas, irmãos, simples da vida. Hoje nós nos esquecemos com os celulares da vida, com os relacionamentos supérfluos, com a televisão, com tanta coisa que tenta nos desvirtuar do caminho. Não esqueça, querido, nós hoje somos chamados a desenvolver gratidão, a desenvolver hoje a prática do bem. E acima de tudo, queridos, a manutenção do nosso relacionamento diário com o Senhor. Abasteça o seu tanque, querido. Ore ao Senhor. Fale com Ele como você fala com um amigo. Leia a sua Bíblia. Converse com as pessoas. Cuide das suas amizades. Frutifique coisas boas. Porque Deus hoje, querido, Ele quer usar a tua vida. Ele quer transformar o teu caminho. Ele quer te conduzir a algo que você ainda não viveu. Experimente olhar, faça uma análise aí do seu coração, do seu dia a dia. Tem alguma coisa que tem impedido o seu crescimento com Deus? Olha mesmo. Você tem lido a Bíblia, o ano está só no começo. Você tem conseguido tirar tempo para ter um encontro com o Senhor todos os dias? Genuinamente. Tem aberto o seu coração ao Senhor nos momentos de luta, nos momentos de angústia. Ele é o primeiro a te ouvir. Deixa que o Espírito Santo frutifique esse desejo no teu coração. Não tenha dúvida, amado, que quanto mais eu estiver ligado ao Senhor, mais do Senhor estará em mim, e mais do Senhor em mim, mais forte eu estarei para me posicionar, indiferentemente das condições de vida que eu vier a sofrer. Eu serei forte. Eu vou viver o texto, alegrar-me no Senhor, porque Ele satisfará os sonhos e desejos do meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus não está envolvido com a tua vida, irmão. Ele está comprometido com a tua existência, a ponto de te oferecer um projeto que te leva muito acima deste projeto nessa terra. Ele te oferece a eternidade. Mas para isso, nós somos chamados hoje, queridos, e desafiados a andar dignamente com o Senhor. Oferecer aqui, irmãos, um evangelho fraco, frágil e comum é muito fácil. Eu poderia aqui, irmão, de repente ter preparado não só um sermão, mas de repente uma palestra de autoajuda, e você sairia aqui vibrando: ai, que bom, que... Não, além deste conforto, dessa graça que a palavra de Deus tem, mas você sair como eu, a gente sair se perguntando: puxa, tem algo a mais que eu posso fazer ao Senhor? Tem algo a mais que eu posso fazer na minha vida? Eu saio incomodado porque tem algo no meu coração que precisa mudar. Tem um desafio que eu preciso restabelecer no meu coração. Algum relacionamento, algo que eu não tenho mais alimentado na minha vida. Um dia, conversando com o Orley, ele me falou de uma simples ilustração que é muito clara, querido. Imagina, você tem lá um cachorro vermelho e um azul. Vamos usar essas cores para destacar bem. E você dá comida sempre para o azul e não dá comida para o vermelho. Quem que vai sobreviver, irmão? O azul. Assim são as situações na minha vida. Se eu alimentar a minha carne, minhas decisões serão da carne, minhas reações serão da carne. Agora, se eu alimentar o meu espírito, minhas reações serão pelo espírito, as minhas decisões serão no espírito, o meu discernimento será no espírito. Cuide. Hoje, o desafio é para nós, irmãos. Andar dignamente com o Senhor é avaliar quem nós estamos alimentando dentro deste eu
que nós estamos desenvolvendo. Não tenha medo, não tenha nenhum tipo de insegurança, não tenha medo de mais compromisso. Só prepara o teu coração, porque andar dignamente com o Senhor é viver algo que está fora da compreensão humana. Como é bom, irmãos, vivermos nessa atmosfera, nessa aventura linda chamada vida cristã. Cada dia um desafio diferente, de dentro para fora, Deus sendo Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Que Deus nos leve a isso, irmãos. Eu queria convidar você a colocar-se de pé. Que Deus nos leve a isso, querido. A sua vida hoje, a pergunta é, ela está incluída nesses 3 pontos que nós conversamos? Analisa aí, feche os seus olhos. Eu queria te convidar a oferecer ao Senhor nesta hora um culto racional aí na tua mente, no teu coração. Você hoje tem desenvolvido um sentido de gratidão na sua vida? Tem buscado a prática do bem diariamente? Como está aí a manutenção do seu relacionamento com Deus? Peça ao Senhor nesta hora auxílio mesmo, para que Ele possa te surpreender no decorrer dessa semana, te trazendo situações onde você vai desenvolver sua gratidão, onde você vai poder praticar o bem e onde você vai escolher manter a sua comunhão com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade nesta noite, de estarmos aqui para te adorar, para, Senhor, vivermos uma experiência especial ao teu lado, através da tua palavra. Deus, nós vivemos, Deus, dias em que alguns valores estão sendo esquecidos, dentro e fora da igreja. Nós vivemos dias, Senhor, onde as pessoas não tiram mais tempo para uma autoanálise, por medo, por algum tipo de insegurança, ou por receio, Deus, de mais compromissos na sua vida, de alteração da sua rotina, não se analisam, não buscam mais, não abram mais, Senhor, portas da alma, para receberem, Senhor, transformação dia a dia, que só através da tua palavra, do teu evangelho e do amor de Cristo podem acontecer. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, e nos leve, Senhor, através da gratidão, a compreender que o Senhor é grande, quão grande o Senhor é para a nossa vida. Nos ajude, Deus, a aguçarmos nossos olhos e a nos renovarem forças e discernimento para praticarmos o bem. Nós sabemos, Deus, que a natureza de Cristo, através da tua palavra e da nossa vida entrega ao Senhor, ela deve, Senhor, ser e reinar dentro do nosso coração, assentar-se plenamente no trono do nosso coração, Cristo Jesus, para que Ele seja o soberano da nossa vida. Nos ajude, Deus, a enxergarmos assim, e através da tua palavra que lemos hoje, Deus, sermos, Deus, mantidos pelo frutificar de uma boa obra. Queremos, Deus, frutificar boas obras ao Senhor, porque o Senhor é o motivo do nosso viver, e nós queremos viver para te agradar. Venha nos dar forças, venha nos dar, Senhor, sabedoria, e venha abençoar a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Venha estender, Senhor, da tua graça, do teu poder. Nós pedimos, Senhor, porque temos convicção de que o Senhor está olhando para nós e produzindo em nós a tua soberana vontade, para que possamos viver, Senhor, da maneira que o Senhor quer, da maneira que lhe agrada. Nós oramos assim, Deus, na certeza de que o Senhor nos protegerá e nos levará em condução segura até os nossos lares, e nos dará dias de vitória, Senhor, na tua companhia, e nos trará ao final de semana para te adorar cada vez mais. Nós pedimos, Deus, agradecidos pela tua manifestação na nossa vida, nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus e Pai, e que a doce consolação do Espírito esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado.